Bom dia, me ouvem bem? Bom dia. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Professora, não sei se é só para mim, mas está muito baixo, está falhando. Está muito baixo o áudio? Oi? Conseguem me ouvir? Está, tipo, chiando. Está Não sei se é chiando? só para mim e tá lento. Está lento o áudio ou está chiando? Tá baixo, eu não estou entendendo. Os dois. Deixa eu tirar o fone aqui. Melhorou ou ainda está ruim? Seu áudio está super normal. Está normal? Tá. Então deve ser para mim. Professora, pra mim não tá não, tá tipo como se... Sabe quando o fone tá quebrado, que a gente fica procurando um lugar para ouvir melhor, tipo isso? Só cortando, às vezes. Para a Patrícia, ruim, para os outros tá ok, Isabela diz que dá ok, para quem mais? Tá ruim? Me avisem, para me saber se o problema sou eu, se o problema é a internet. Para mim tá normal. Deixa eu tirar o fone, deixa eu ver se o problema é o fone. Me ouvem bem? É melhor assim ou melhor com fone? Melhor assim. Tá, então vou tirar o fone. Mas, enfim, o fone é até novo, não sei o que aconteceu. Gente, eu fiquei esperando um pouquinho, porque eu fiquei vendo se ia entrar mais pessoas, né? Mas, pelo visto, o povo ainda tá de feriado, né? Tem gente dizendo, eu tava esperando ali no grupo do Telegram, tinha gente dizendo que não tava no lobby, mas não tem ninguém no lobby aparecendo, tá? Então, eu não sei o que tá acontecendo exatamente, tá bom? Mas eu deduzia que hoje é pouco aluno, depois que vem um feriado assim, né? O povo acho que fica assim meio vibe feriado, né? Mas a gente tem que continuar, né? Vocês perceberam que eu não coloquei logo em seguida a questão da maquete, né? E das práticas, vocês já tiveram as práticas, né? O caso de vocês, por quê? Porque a greve só voltou, os ônibus só voltaram na segunda tarde, né? E provavelmente não ia ter ninguém na faculdade, né? Para poder fazer o agendamento adequado. Pode ser que tinha gente que ainda ia viajar, e para evitar qualquer desencontro, eu preferi deixar a maquete para a próxima semana, tá? Então, na próxima semana, vocês já se preparem para preparar a maquete de vocês na faculdade, tá bom? Então, na próxima semana, a aula não é via Teams, a aula é a confecção da maquete, que vale a atividade formativa 2 de vocês, né? Eu vi que teve um reboliço lá no grupo em relação à história do trabalho, né? Teve gente que cada um entendeu de um jeito, né? Mas, como eu expliquei lá, quem mandou até 0 horas do dia certo vai ter a nota que vai valer máxima do artigo. Quem mandou depois eu vou aceitar também, mas eu vou tirar uns pontinhos porque não é justo com quem enviou no dia, né? Então, é só para vocês prestarem atenção nos recados, né? Vocês eu coloco, aí gera umas brigas, né, desnecessárias, tá? Então, não se preocupe, eu vou receber de quem viu depois, né? O problema é que eu também levei um puxão de orelha da coordenação, né? Porque algumas coordenadoras me perguntaram por que eu não tinha lançado ainda as formativas 2. E aí eu falei que ia ser a maquete e que vocês já tinham comprado o material e que eu não ia passar outra atividade. Aí me solicitaram passar outra atividade para poder complementar, para ter algum ponto já lançado, né? Por isso que eu passei o artigo, né? E aí eu fui falar que eu tinha um problema muito grande em passar as atividades e receber no dia. Me esculhambaram, me disseram que não era para me receber, tá? Que era para me passar, dar um prazo e receber de quem entregasse no prazo, tá? Para ninguém ficar prejudicado, eu vou dar uma nota para quem entregou depois também, tá bom? Então, é só para conversar com vocês direitinho. Mas a maior nota de vocês da formativa 2 não vai ser esse artigo, tá? A maior nota de vocês da formativa 2 vai ser a confecção da maquete, que ficou para a quarta que vem, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema endócrino, na primeira aula do sistema endócrino de vocês, né? Vou apresentar os órgãos, vou apresentar alguns hormônios, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo?
Está aparecendo para vocês os slides? Tá sim. Sim. Vou botar no full screen, vou aumentar, né? Se escutarem aquele bip, como ainda tem bastante gente para entrar, pode ser que alguém ainda entre, eu peço para vocês clicarem lá para mim admitir. O que é que vocês sabem sobre o sistema endócrino? Quais são os hormônios que vocês conhecem? O que é que vocês acham que o sistema endócrino faz? Quem são os órgãos? O que é que vocês conhecem sobre o sistema endócrino? Me digam aí. O que é o sistema endócrino? E aí? Quer falar nada? O sistema endócrino, né, é um conjunto de órgãos, né, de glândulas, que tem a função de secretar as substâncias que a gente conhece como hormônios, né? Então, exemplo de glândulas, de glândulas que secretam hormônios: tireoide, suprarrenal, hipófise, né? A gente vai estar falando, né, sobre esse conjunto que trabalha com o objetivo, né, de secretar os hormônios, tá bom? Eu espero que ao final da aula vocês consigam me dizer o que é o sistema endócrino, né? Me dizer quem são as glândulas que trabalham, quem são os órgãos que trabalham para que esse sistema funcione adequadamente. Que vocês consigam me explicar os mecanismos de ação da ação hormonal, ou seja, quais são os mecanismos para que um hormônio seja secretado, né? Que a gente tem o mecanismo do AMP cíclico, do calmodulina e dos genes, né? Vou explicar um por um para vocês. Que vocês consigam relacionar as partes da hipófise, ou seja, hipófise anterior e hipófise posterior, com seus respectivos hormônios. E vamos conhecer alguns hormônios hipofisários. Vou estar falando para vocês sobre o hormônio do crescimento, sobre a ocitocina, sobre a prolactina, tá? E sobre a vasopressina. São alguns hormônios que eu escolhi, né, para que a gente conversasse melhor. E aí, nas aulas seguintes, né, a gente vai falar sobre o hormônio de tireoide, sobre a glicose, né, sobre insulina e glucagon, na verdade, né? Então, são os capítulos das aulas futuras, né? Mas o que é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino é um conjunto, né, de glândulas, de órgãos, né, que tem por função, né, controlar todas as atividades metabólicas do nosso corpo, tá? Então, é um conjunto de órgãos, de glândulas, que trabalham com o objetivo de secretar alguma coisa. E o que é secretado pelo sistema endócrino, né, é o que a gente chama de hormônios, né? E o que é que esse sistema, quais são as funções desse sistema, né? Esse sistema, ele é responsável por controlar todas as reações químicas do nosso corpo. Enquanto nós temos dois grandes sistemas de controle no nosso corpo, tá? Nós temos o sistema nervoso e o sistema endócrino. Enquanto o sistema nervoso é responsável por controlar as reações elétricas do nosso corpo, ou seja, os potenciais de ação que geram estímulo e resposta, né, que é a nossa sala do líder, o sistema nervoso faz isso, é responsável pelo controle das reações elétricas. Em contrapartida, o sistema endócrino, né, ele é responsável por controlar as reações químicas, ou seja, controle de secreção de hormônios, tá? Então, sistema nervoso controla reações elétricas, sistema endócrino controla reações químicas, tá? E muitas vezes eles estão interrelacionados, porque para que o sistema endócrino ele libere as suas substâncias, né, eu preciso do potencial de ação do impulso elétrico, né, que advém do sistema nervoso, tá? Então, essa é a primeira função do sistema endócrino. Uma outra função do sistema endócrino está relacionada ao transporte de substâncias, tá? Ele é responsável por levar substâncias, né, que vão ter ações em diversos órgãos, tá? Então, ele transporta substâncias ao longo do nosso corpo, tá? Por exemplo, para que os hormônios da tireoide eles sejam secretados, eu preciso de um transporte de substância. Que substância é essa? O iodo, que vocês vão ouvir falar quando a gente falar do hormônio da tireoide. Para que os hormônios femininos, né, eles possam ter ação, eu preciso de um transporte de substâncias, tá? Então, é para o sistema endócrino, ele tem como segunda função transportar substâncias, né, ao longo do nosso organismo. Uma terceira função, né, é o crescimento do nosso corpo. Graças à secreção do sistema endócrino, né, aos hormônios secretados por ele, o nosso organismo ele consegue, né, ser responsável pelo metabolismo. Por exemplo, tireoide. Os hormônios da tireoide eles são responsáveis por controlar o metabolismo basal de todas as células do nosso corpo.
ou seja, eles estão diretamente relacionados, né, ao crescimento, ao desempenhar das funções adequadas, tá? E aí, um outro exemplo também que promove o crescimento através do sistema endócrino é o próprio hormônio do crescimento, né? Ele, quando é secretado, ele aumenta tanto o tamanho das células, quanto a atividade metabólica de mitoses, né, das nossas células. E o sistema endócrino secreta principalmente, como eu falei para vocês, os hormônios, tá? Então, tudo isso são funções do sistema endócrino, tá? E aí eu perguntei para vocês quais seriam os componentes desse sistema endócrino, né? Entre os componentes do sistema endócrino, a gente tem o hipotálamo, tá? O hipotálamo, esse centro de regulação do nosso corpo, é o que a gente chama de centro de controle do bem-estar. Ele controla o frio, ele controla o calor, ele controla centros de respiração, de batimento cardíaco, ele controla como o nosso corpo vai se responder, né, às diversas modificações do meio externo, tá? Isso é o hipotálamo. Eu tenho a hipófise, né, que é uma pequena glândula localizada na base do cérebro, né, também chamada de glândula pituitária, né, e ela está relacionada, né, ao sistema endócrino. Libera hormônios como hormônios do crescimento, como ocitocina, como vasopressina, né. Então, essa é a hipófise. Nós temos aqui a tireoide, né, adiante aqui na região do pescoço, né, ela fica grudadinha na traqueia, né, e por trás do esôfago. Tireoide, ela tem essa aparência de uma borboleta, né? E a tireoide, a gente tem os hormônios que ela secreta. A tiroxina, a triodotiroidina, né? Que são o T3, o T4, né? São exemplos de hormônios da tireoide. E por trás da tireoide, a gente tem botões, né? Na visão posterior da tireoide, a gente tem pequenos botões, que são chamados de paratireoide, né? Que também são responsáveis, né, pela secreção de hormônios. Além disso, professora, a gente tem suprarrenais, né, que são as nevezinhas que ficam em cima do rim, né, que tem por função secretar hormônios como a aldosterona, né, que é aquele hormônio que é secretado, que tem ação lá no metabolismo renal, no controle da pressão arterial do paciente. Nós temos o cortisol, né, que é secretado pela suprarrenal, que é o hormônio do estresse que a gente fala, né. Então, são exemplos de hormônios secretados, né, pelas suprarrenais. O pâncreas, né? O pâncreas, ele é responsável o pâncreas, ele é um órgão comum a dois sistemas, né? Ele é responsável tanto pelo sistema digestório quanto no sistema endócrino. E no sistema endócrino, o pâncreas é responsável pela secreção da insulina e do glucagon, que são hormônios responsáveis pelo metabolismo, né, da glicose no nosso organismo. Além deles, nós temos os órgãos reprodutores, né? No aparelho masculino e feminino, responsáveis, né, pela secreção dos hormônios reprodutores. As mulheres, os órgãos reprodutores, né, os órgãos que secretam os hormônios são os ovários, e nos homens são os testículos, tá? Então, enquanto na mulher a gente tem secreção de estrogênio, né, no homem a gente tem a secreção da testosterona, né? Então, esses são todos exemplos de órgãos, né, do aparelho, do sistema endócrino, e seus respectivos exemplos, né, de hormônios que eu falei para vocês, tá bom? É claro que existem outros órgãos que a gente vai estar comentando mais para frente, que também fazem parte, né, desse sistema responsável pelo controle do metabolismo, pelas reações químicas, pelo crescimento do nosso corpo, pela secreção de hormônios, né? Então, enquanto o sistema nervoso faz o controle, né, das reações elétricas, dos potenciais de ação, o sistema endócrino, ele faz o controle das velocidades das reações químicas, através da secreção de hormônios que têm ação tanto local quanto ação sistêmica. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é o hormônio? O que são os hormônios, né? Os hormônios, eles são as substâncias químicas, né, secretadas, né, pelo nosso organismo por umas células ou grupos de células, né? E esses hormônios, eles são secretados e eles possuem funções, né? Tanto funções de caráter local, quanto funções de caráter gerais, né? Então, os hormônios, eles são substâncias secretadas por glândulas e esses hormônios, eles controlam atividades, seja no órgão que ele é secretado ou em órgãos à distância. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho tanto hormônios que são secretados que agem só em um local, quando eu tenho hormônios que são secretados e agem em vários locais. Exemplo de hormônios locais é a gastrina. A gastrina, eu falei para vocês na aula de sistema digestório.
A gastrina, ela é um hormônio, né, que é secretada lá nas paredes do estômago, lá pelo suco gástrico, e a gastrina, ela tem por função, né, regular o esvaziamento do estômago, ou seja, à medida que o duodeno vai ficando vazio, a gastrina é liberada para iniciar as contrações no estômago, abrir o esfíncter pilórico e fazer com que esse conteúdo passe, né, para o intestino delgado. Então, a gastrina, ela é um hormônio de caráter local. Um outro hormônio de caráter local é a prolactina, ou seja, a prolactina é um hormônio responsável pela liberação do leite, pela produção do leite, né? E ele é um hormônio que só tem função nas glândulas nos alvéolos mamários, né? Então, ele é um exemplo de hormônio de caráter local. Entretanto, a gente tem exemplos de hormônios de caráter geral, que são hormônios que são secretados, né, por uma glândula e que a ação dele é sistêmica, em vários locais do nosso corpo. Um exemplo clássico de hormônio geral são os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, eles são secretados pela tireoide, mas eles agem à distância. Os hormônios da tireoide, eles agem no metabolismo digestório, eles agem no controle do peso, eles agem na vontade de você comer, eles agem no metabolismo da glicose, tá? Eles agem no sono. Então, os hormônios da tireoide são exemplos de hormônios de caráter geral, né? Um outro exemplo de hormônios de caráter geral são os hormônios do aparelho reprodutor, né? Vocês sabem, né, que os hormônios, a estrogênio, a progesterona, né, eles estão relacionados ao crescimento da pessoa, ao amadurecimento dos órgãos reprodutores, ao desenvolvimento das características sexuais, do desenvolvimento de pelos nos homens, do desenvolvimento das glândulas mamárias nas mulheres, né, do desenvolvimento do desejo pelo ato sexual, né. Então, são hormônios de caráter geral. Então, exemplos de hormônios de caráter local, gastrina e prolactina. Exemplos de hormônios de caráter gerais, o hormônio da tireoide, né, e o hormônio os hormônios reprodutores, sejam eles masculinos, sejam eles, né, femininos. E aqui nessa figura também, né, mais uma vez mostrando para vocês, né, os exemplos, né, de componentes do sistema endócrino. Tireoide, hipófise, glândula pineal, né, aqui na base do cérebro, né, o timo, tá? A mucosa gástrica, como eu falei para vocês, que tem a gastrina, as adrenais, que são as suprarrenais, placenta, ovário, né? Todos esses componentes, eles fazem parte, né, do sistema endócrino. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem até aqui? A pesca para vocês, que eu escrevi aqui. Vou puxar aqui uma caixinha de texto para escrever para vocês. Só para vocês não esquecerem, coloquei aqui para vocês. Deixa eu diminuir isso daqui, que está ruim. Que é hormônio local, né? E o que são hormônios gerais, né? Eu botei alguns exemplos. É claro que, como eu falei para vocês, existem, né, outros, né? Vou botar aqui também o nome dos componentes do sistema endócrino, né? Eu tenho, por exemplo,
os exemplos para vocês. Gente, alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certinho? Copiaram? Posso passar? E aí agora, né, eu vou explicar para vocês como que ocorre, né, o mecanismo de ação hormonal. Para que o hormônio ele desempenhe as suas funções, eu tenho 3 tipos de mecanismo de ação hormonal, tá? Eu tenho o que a gente chama de um mecanismo relacionado ao MP cíclico, a calmodulina e aos genes, né? E eu vou estar explicando para vocês de um por um como acontece, né, cada mecanismo de ação, tá? O primeiro mecanismo de ação que eu vou explicar para vocês, né, é o que a gente chama de AMP. Mas antes de eu explicar para vocês, vamos lá como é que acontece. Os hormônios, como eu falei para vocês, eles são produzidos por um determinado local e eles chegam no local de ação e desempenham a sua função, né, quando eles caem no sangue. Então, por exemplo, o hormônio da hipófise, ele é produzido na hipófise, ele cai na corrente sanguínea e ele chega na sua zona A. Um exemplo de um hormônio da hipófise, o ADH, a vasopressina, o ADH. Então, a vasopressina é produzida na hipófise, cai no sangue e chega lá no rim. Professora, como é que ela vai chegar no rim e vai reconhecer que é no rim que ela tem que agir? Porque existe nas membranas das células, né, o que a gente chama de receptores, ou seja, o hormônio é como se fosse a chave e na membrana, né, da célula que ele tem que agir tem um receptor específico, ou seja, uma fechadura. Então, para cada tipo de hormônio, eu tenho uma fechadura adequada. É o que a gente chama de mecanismo, né, de chave fechadura. Como é que isso acontece? Então, o hormônio da ADH é produzido na hipófise, cai no sangue. Como é que ele vai reconhecer que é o rim o seu local de atuação? Na membrana das células renais vai ter a fechadura. E aí o hormônio se conecta, reconhece e se liga. É esse complexo junto, hormônio receptor ativado, que desempenha, né, as funções do hormônio, né? E aí, uma vez esse hormônio se ligando com o seu receptor, eles se ativam e desempenham uma série de reações que são as reações responsáveis, né, pelo hormônio em si. Então, é tipo como se a gente pegasse, depois que se liga o hormônio com o receptor, é como se a gente pegasse vários dominóis e colocasse um dominó em pé ao lado do outro, né? Quando a gente aperta um dominó, sai caindo todos os outros. Isso é cascata de reações, ou seja, uma vez uma reação sendo ativada, elas levam ao desempenho de outras posteriores, tá? Então, os hormônios, eles reconhecem os seus receptores, se ligam, ativam e desempenham, né, uma cascata de reações, que nada mais são do que as funções do próprio hormônio. Como eu falei para vocês, para cada tipo de hormônio, eu tenho um receptor específico. Isso é o que a gente chama de autoespecificidade. Ou seja, cada hormônio ele só vai ter ação em um local, nos locais em que eu tenho, né, os receptores adequados para ele. Consequentemente, vasopressina só vai entrar nos rins. Já agora o hormônio do crescimento, que é um hormônio de ação geral, que age no nosso corpo como um todo, em todas as células do nosso corpo, a gente vai ter receptores para esse hormônio do crescimento, tá? Então, isso determina a especificidade. Para cada tipo de hormônio, eu tenho um receptor específico. Isso quer dizer que, por exemplo, o receptor para o hormônio da tireoide não é o mesmo receptor para o hormônio do aparelho reprodutor, tá? Então, em cada porta da casa de vocês, vocês não têm uma chave, da mesma forma funciona o nosso sistema endócrino. Tá? Vale ressaltar para vocês que os receptores hormonais, eles estão inativos. O que significa dizer isso? Que eles só se ativam, só tem o start quando o hormônio chega e se liga com ele. Significa dizer que eles não têm função nenhuma enquanto o hormônio não faz a ligação com ele. Então, isso significa dizer que o receptor, por si só, ele não tem como desempenhar nenhuma função. Mas aí chegou o hormônio pelo sangue. O hormônio, opa, reconheci que esse é meu receptor. Se liga, se ativa, e é esse conjunto junto
que desempenha, né, a cascata de reações. Então, o receptor chegou pelo sangue, o receptor não, o hormônio chegou pelo sangue, reconheceu o receptor que está na membrana, se uniram, isso daqui ativa, altera a permeabilidade de dentro da célula, ou seja, altera as funções celulares e desempenha, né, a cascata de reação, tá? E aí agora eu vou estar apresentando para vocês, né, as 3 formas, né, de como esses hormônios agem. AMP cíclico, calmodulina e gênio. Deixa eu só aqui diminuir e poder colocar para vocês o que significa, né, autoespecificidade, essas coisas todas. Vamos lá. Então, hormônio, bora lá. Para cada hormônio específico. Cascata de reações. Uma vez ligado ao receptor. Então, isso aqui é só para explicar para vocês, né? Que, deixa eu botar aqui também os hormônios. Chegam ao seu conteúdo do sangue. Sua função só pode entrar Tá tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas? De boa? Tranquilos. Sim. Obrigada, amor, por responder, tá bom? Então, copia aí. E aí, agora eu vou apresentar para vocês, né, os 3 tipos de como ocorre, né, essa função hormonal, tá bom? O AMP cíclico, o calmodulina e o AMP. Então, depois que vocês entenderam que para cada tipo de hormônio eu tenho um receptor específico, a gente vai entender como é que é a ação desses hormônios dentro da célula. Né? A ação desses hormônios dentro da célula, ela pode ser por produção de uma substância, que é o que a gente chama de AMP cíclico, pode ser por meio da junção com outra substância e pode ser também a atuação por meio dentro do genes, dentro do núcleo, né, das nossas células. Então, o AMP cíclico e a calmodulina são dois exemplos de ação hormonal, em que a ação hormonal ela acontece no citoplasma da célula, tá? Diferentemente do mecanismo de ação hormonal por gene. Ele já é um mecanismo de ação hormonal que acontece, né, no núcleo celular. Tá? Então, vamos lá explicar um por um para vocês. O AMP cíclico, né, deixa eu aumentar o slide para vocês que não tem nada para falar.
O AMP cíclico é o primeiro mecanismo de ação hormonal. E como é que ele funciona? Como eu falei para vocês, o hormônio é produzido, ele cai no sangue e reconhece a célula que ele vai desempenhar a sua função por meio do receptor. Então, opa, o hormônio chegou, reconheceu o receptor, se ligou. Esse conjunto hormônio-receptor entra, né, para dentro da célula. E aí ativa uma enzima dentro da célula, chamada de enzima denilciclase. E essa enzima transforma lá o ATP da mitocôndria em AMP. E é esse AMP que vai fazer aquele efeito dominó, desempenhar a cascata de reações que vai levar às funções atribuídas àquele hormônio, tá? Então, de novo, hormônio, o vasopressina, o ADH, é produzido na hipófise, cai na corrente sanguínea, chegou lá no rim. Como é que ele reconhece que a ação dele é naquele órgão? Ele reconhece o seu receptor. Reconhecer o mecanismo chave-fechadura, alta especificidade, esse complexo entra para dentro da célula. Dentro da célula, esse complexo leva à ativação de uma enzima adenilciclase. Essa enzima ela vai atuar lá na mitocôndria para fazer com que a adenosina trifosfato da mitocôndria se transforme em adenosina, em monofosfato cíclico de adenosina. E é esse AMP que vai levar a cascata de reações que vai gerar a formação, né, a fazer com que o hormônio desempenhe as suas funções. Como vocês perceberam pela minha fala, ele é um mediador que vai acontecer, vai funcionar dentro da célula. Ele é um mediador intracelular. Ele é um mediador que as suas funções vão ser desempenhadas no citoplasma da célula. Vale ressaltar para vocês, né, que esse mecanismo de ação, o AMP, ele é chamado de segundo mensageiro. Por quê? Porque o primeiro mensageiro, quem leva a desempenhar, né, a esse mecanismo, essas várias reações que acontecem, quem ativa a enzima, quem inicia o processo de ação hormonal é quem? É o próprio hormônio. Então, o hormônio é sempre o primeiro mensageiro. E nesse exemplo aqui, o segundo mensageiro seria quem? O AMP cíclico. Vale ressaltar para vocês também que eu não preciso de uma quantidade grande, né, dessa substância para ser liberada. Apenas uma quantidade pequena dessa substância desempenha, né, grandes processos de reações em cascata, tá? Então, de novo, o hormônio chega pelo sangue, reconhece o seu receptor na membrana da célula, mecanismo de chave fechadura. Isso daqui, esse conjunto, entra para dentro da célula. Dentro da célula, ele leva à ativação da enzima adenilciclase, tá? E essa enzima adenilciclase vai agir lá na mitocôndria da célula e converter o ATP, o adenosina trifosfato, em AMP. É esse AMP que vai fazer com que o hormônio desempenhe a sua função, tá? Então, esse é o primeiro mecanismo de ação hormonal. É um mecanismo de ação intracelular, ocorre no citoplasma celular e leva à produção de um AMP, tá? Deixa eu fazer aqui um resumo desse primeiro mecanismo de ação hormonal, tá? Então, bora lá. Seu hormônio chega lá, né? E aí se ativa, né? Conjunto receptor se ativa. Reconhece seu receptor que está
E aí é esse conjunto de hormônio receptor que vai, né, se ativar e entrar na célula. No citoplasma da célula, converter o ATP e aí é isso daqui que vai desempenhar, gerar Vou dar um exemplo do ADH, de novo. O ADH produzido na hipófise, o ADH cai na corrente sanguínea e o ADH chega lá nos rins. Reconhece por meio do receptor que está lá na membrana, mecanismo chave-fechadura, autoespecificidade e entra lá dentro da célula renal. Lá dentro da célula renal, né, ele vai fazer o quê? Vai ativar esse conjunto, a enzima adenilciclase. E aí a enzima adenilciclase vai converter o ATP da mitocôndria em AMP. E aí essa conversão vai fazer com que o hormônio desempenhe a função. Qual é a função mesmo do ADH no rim? Quando o ADH está presente, ele aumenta a permeabilidade dos túbulos distais e coletores à água. Isso faz com que mais água seja reabsorvida. Isso faz com que a urina esteja concentrada. Tá? Então, é assim que funcionaria esse exemplo, né, do AMP ciclo. Já quando a gente falar lá da calmodulina, vocês vão ver que o que acontece na calmodulina, eu não preciso da ativação dessa enzima, tá? Eu vou precisar da presença da calmodulina para poder desempenhar as minhas funções, tá? E aí a gente começa a ver as diferenças entre os mecanismos de ação hormonal. Eu também já quero ressaltar para vocês que esses mecanismos de ação hormonal, eles podem acontecer vários ao mesmo tempo. Não precisa que aconteça só um ou só outro, tá? Eles podem acontecer de maneiras separadas, mas muitas vezes eles acontecem de maneira concomitante, ou seja, acontecem junto, cada um desempenhando, né, uma função, ativando uma cascata de enzimas diferentes, tá? Olha aqui a figura de como acontece, né, esse mecanismo de ação. O hormônio, ele chegou por meio, né, do sangue, ele conhece o receptor, né, mecanismo de chave-fechadura para cada tipo de hormônio. Eu tenho um tipo de receptor, se ligou, e esse conjunto entra para dentro da célula. E é esse conjunto ativado que vai fazer com que eu tenha, né, como eu vou explicar para vocês, a produção, as alterações dentro da célula, né? É claro que esse daqui é um exemplo geral, esse aqui é um de função gênica, na verdade, né? Tá até no lugar errado esse slide. Vocês percebem que ele entra por meio, passa o citoplasma e a ação dele, ó, é lá dentro do núcleo, tá? É lá dentro do ativação, da transcrição do RNA em novas proteínas, tá? Então, aqui é só para exemplificar para vocês, o mecanismo de chave-fechadura passou pelo citoplasma, a ação dele foi dentro do núcleo, tá? Mas aí eu tenho uma figura mostrando para vocês como é que seria a função, né, da adenilciclase. Então, o hormônio reconhece o seu receptor, mecanismo de chave-fechadura entra para dentro do citoplasma. Dentro do citoplasma converte, né, ativa a enzima adenilciclase, que transforma o ATP em AMP. E é isso que faz com que o hormônio desempenhe as suas funções, tá bom? Então, aqui é um exemplo visual de como isso aconteceria, tá? O hormônio chega pelo sangue, reconhece o receptor, mecanismo de chave-fechadura. Essa galera, hormônio e receptor, se ativam, caem para dentro da célula, ativam a enzima adenilciclase, que transforma o ATP em AMP. É esse AMP que vai gerar uma cascata de reações que leva ao desempenho da função hormonal.
Alguma pergunta? Tudo bem? Para falar o próximo exemplo. E aí, o próximo exemplo, já que não tem pergunta, né, está relacionado, né, à produção de uma substância, que é a substância calmodulina. No outro mecanismo de ação hormonal, eu não tenho a presença da enzima deneociclase, tá? Já é uma outra substância que vai desempenhar, né, a cascata de reações, tá? Mas antes de falar dela, eu quero dizer para vocês o que o AMP cíclico, né, ele pode fazer no nosso organismo. O AMP cíclico, né, ele leva a uma síntese de compostos químicos, ele faz com que as nossas células promovam, né, a produção de novas substâncias, né, e essas substâncias elas estão relacionadas com as funções hormonais. O AMP cíclico, ele é responsável pela contração e relaxamento muscular, tá? Então, a gente quer que esse AMP cíclico ele esteja aumentado quando a gente faz um exercício físico, né? Ele é um dos mecanismos de ação hormonal. O AMP cíclico ele está relacionado também com a secreção, né, de substâncias pelas nossas células, né? Ele está relacionado com a função hormonal em si e ele altera a permeabilidade celular. Tá? Então, o AMP cíclico, essas são algumas das respostas que ele faz, né, dentro do nosso organismo. E aí, depois desse AMP cíclico, como eu falei para vocês, o segundo mecanismo de ação hormonal é o mecanismo da calmodulina, tá? A calmodulina, ela é um outro exemplo de segundo mensageiro. O que é mesmo segundo mensageiro, professora? Significa dizer que ele só funciona quando eu tenho o hormônio chegando. Ou seja, o hormônio sempre é o primeiro mensageiro. E o segundo mensageiro, ele é responsável por levar ao desempenho da cascata de reações, né? Como eu falei para vocês, esse mecanismo de ação hormonal, ele pode acontecer sozinho, ou ele pode acontecer por meio, né, da ativação de outras enzimas diferentes. Então, pode estar acontecendo o AMP cíclico junto com a calmodulina, junto com o gene. Ou pode estar acontecendo só o mecanismo de ação da calmodulina, ou só o mecanismo de ação do AMP cíclico, né? Mas a calmodulina, ela é responsável por ativar enzimas, né, diferentes das enzimas lá que foram ativadas, né, pelo AMP cíclico. Então, ele desempenha reações químicas, reações metabólicas adicionais, né? Qual seria a função específica da calmodulina, né? A calmodulina está relacionada com a contração do músculo liso, ou seja, com o deslizamento da actina sobre a miosina, né? E aí isso faz com que eu tenha aqueles movimentos peristálticos ao longo do meu trato digestório. Professora, como é que acontece a ação da calmodulina, né? Eu tenho a mesma história, o hormônio chega no seu local de ação pelo sangue. Por meio do mecanismo de chave fechadura, ele reconhece o seu receptor. Opa, o hormônio chegou, reconheceu o receptor, se ligou. Esse conjunto hormônio-receptor se ativa e entra para dentro da célula. Mas, para chamar a atenção para vocês, na calmodulina, a primeira ação desse conjunto é na membrana. Então, a membrana plasmática ela tem alteração dos canais de cálcio. E aí, esses canais vão se abrir para que o cálcio entre, né? E aí, esse cálcio, ele desempenha, né, a produção da calmodulina. E aí, além disso, além dele abrir esses canais para que o cálcio entre para dentro da célula, esse mecanismo, o hormônio receptor, ele entra para dentro da célula e se liga com a calmodulina, tá? A calmodulina é a substância responsável por ativar a cascata de reações, por fazer com que eu tenha, né, o desempenho da função hormonal. Então, enquanto lá no AMP cíclico eu precisava da ativação de uma enzima chamada deneociclase, né, aqui eu não tenho a presença de uma enzima. Aqui a primeira ação da ativação do hormônio com o receptor é abrir os canais de cálcio da membrana. E uma segunda coisa, se ligar com a calmodulina. E é essa substância que é responsável, né, por desempenhar a cascata de reações. A função também da calmodulina é um mecanismo de ação intracelular, tá? Ele acontece tanto na membrana quanto ele acontece no citoplasma celular. Ele não acontece, né, dentro do núcleo, como é o mecanismo gênico que eu vou estar falando para vocês. Vou diminuir aqui o slide, né,
e vou colocar para vocês como é que acontece, né, esse mecanismo de... Deixa eu colocar aqui para vocês. Professora, Oi, meu amor. a senhora falou que os hormônios têm que ter os receptores, né? Certo. Mesmo quando o hormônio é artificial, esses receptores eles são ativados? Sim, sim, senhora, mesmo quando o hormônio é artificial. E vale ressaltar, Selma, que esses receptores, o hormônio só vai desempenhar sua função, mesmo artificial, se ele reconhecer, né, esse receptor, que é mesmo o hormônio natural reconhece, sim. É por isso que tratamentos hormonais, eles são tratamentos tão específicos e tão caros, tá? Porque eles precisam, né, reconhecer, sim, esse receptor. Então, mesmo, excelente pergunta, mesmo os hormônios sintéticos, hormônios que a gente toma, por exemplo, anticoncepcional. O anticoncepcional, se vocês forem ver o que é um anticoncepcional, ele contém os hormônios reprodutores, né? O estrogênio, a progesterona, né? E aí, esses hormônios, eles precisam reconhecer, né, lá no aparelho reprodutor, no útero, no ovário, esses receptores. Senão, eles não vão desempenhar a função, tá? Então, mesmo os hormônios sintéticos, eles precisam, sim, reconhecer esse receptor, senão eles não vão ter nenhum tipo de função. Isso vale, então, tanto para os hormônios produzidos pelo nosso corpo, quanto os hormônios que a gente toma, seja por via oral, seja por via injetável, tá bom? Então, sim. Eu preciso disso para que funcione. Então, deixa eu falar. Então, o hormônio ele chega no órgão-alvo, ele reconhece o seu receptor que está na membrana. Mecanismo de chave-fechadura, autoespecificidade. E aí o conjunto hormônio-receptor ativa e entra na célula. E aí a primeira função dele altera. De cálcio. E aí, no citoplasma, tá? Calmodulina. Ver com disfunções, né? Então, diferentemente do AMP cíclico, né, que precisa, que ativa uma enzima e que a função é no citoplasma, a calmodulina, ela está relacionada a dois locais de atuação. O primeiro local dela, a permeabilidade da membrana, né? Então, ela altera a permeabilidade da membrana celular, abrindo os canais de cálcio, e além disso, né, ela tem função no citoplasma. No citoplasma, ela se liga com a calmodulina, e a calmodulina é a substância que vai levar a cascata de reação, é o efeito dominó, responsável, né, pela função hormonal em si, tá? Então, isso seria o mecanismo de ação da calmodulina. Então, ó, tanto o AMP cíclico como a da calmodulina, eles são mensageiros relacionados, né, à função hormonal, são exemplos de segundo mensageiro e desempenham função dentro da célula, tá? Enquanto o AMP cíclico, a função dele é só no citoplasma, a calmodulina ele tem ação na membrana plasmática e no citoplasma. Já o terceiro mecanismo de ação hormonal, que é o mecanismo gênico, ele acontece, né, dentro do núcleo celular. Ele acontece por meio da transcrição, né, do RNA em novas proteínas, transcrição do RNA mensageiro em novas proteínas. Então, enquanto a AMP cíclico com a calmodulina ação são no AMP no citoplasma, da calmodulina na membrana no citoplasma, a ação do mecanismo de hormonal gênico é dentro do núcleo, né? Então, dicas, sempre estudem pelas diferenças. Quando a gente estuda pela diferença, fica mais fácil a gente entender. Se a gente quiser decorar todas as coisas, acaba que a gente vai perder as informações, tá? Então, entendam como eles acontecem, entendam as diferenças entre eles,
que aí vocês não vão ter problema, né, na hora de vocês estudar, tá bom? E aí, agora, a gente passa para o terceiro e último mecanismo de ação, tá? O terceiro mecanismo de ação hormonal, com que o hormônio desempenha suas funções, é o mecanismo gênico, né? Ele está relacionado principalmente, né, à ação de dois tipos de hormônios. Aos hormônios das suprarrenais, por exemplo, progesterona, cortisol, e os hormônios reprodutores, testosterona, progesterona, estrogênio, tá? Então, o mecanismo de ação gênica, ele está relacionado principalmente à ação desses dois tipos de hormônios. Como é que acontece? Da mesma forma, o hormônio ele é produzido, o hormônio cai no sangue e o hormônio chega no seu local-alvo. Como é que ele vai saber se aquele local é ou não alvo? Por meio do receptor que eu tenho na membrana. Lembrem que o receptor está sempre inativo. O receptor só se ativa quando o quê? Quando ele reconhece o hormônio. Por meio da especificidade, mecanismo de chave-fechadura se ligam. Se ligando, essa galera ativada entra para dentro da célula e desempenha suas funções, a sua cascata de reação responsável pela função hormonal, tá? E aí a gente tem o mecanismo chave-fechadura, alta especificidade, entrou no mecanismo de ação gênica, essa galera aqui passa direto pelo citoplasma e vai lá para dentro do núcleo. E lá dentro do núcleo é responsável por quê? Por alterar a transcrição do RNA, do RNA, né, em novos, RNA mensageiro em novos genes, tá? E aí leva à produção de novas proteínas. E aí sim eu vou ter o desenrolar da minha cascata de reação que vai levar ao desempenho da função hormonal, tá bom? Então é assim que acontece o mecanismo de ação gênica. Deixa eu fazer o resumo aqui para vocês. Bora lá, como é que acontece? O mecanismo de ação gênica, tá? Então o hormônio chega no seu órgão-alvo, reconhece o seu receptor por meio do mecanismo de chave-fechadura, alta especificidade, e aí o conjunto hormônio-receptor entra na célula, né? No citoplasma, e leva Então, o hormônio chega pelo sangue, reconhece o seu receptor que está inativo, mecanismo de chave-fechadura, alta especificidade, e entra para dentro da célula. No caso do AMP, ele faz a sua ação dentro do citoplasma. Ativa a adenilciclase, que leva a conversão de ATP em AMP, cascata de reações. No segundo mecanismo, calmodulina, chegou pelo sangue, hormônio, receptor, chave fechadura, se ligou e entrou para dentro do citoplasma. Mas além de entrar no citoplasma, faz ação na membrana, ativando os canais de íon Campos. Dentro do citoplasma, ele se liga à substância calmodulina, que leva a cascata de reações. Terceiro mecanismo, o hormônio chegou para o sangue, reconheceu o receptor, se ligou. Mecanismo de chave fechadura, entra para dentro da célula. Passou pelo citoplasma, não fez nada. Entrou dentro do núcleo, e dentro do núcleo ele leva a alteração, a transcrição do RNA, leva a produção de proteínas, e é isso que leva a cascata de reações. Tá? Então, ANP cíclico, ação no citoplasma. Calmodulina, ação no gene e no citoplasma. Mecanismo de ação gênica, ação dentro do núcleo. Tá? Então, essas seriam as diferenças, né, nos mecanismos de ação hormonal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, que assunto complexo, hein?
Selma, na verdade, essa primeira parte é complexo. É só para vocês entenderem grosseiramente como é que acontece, né? É claro que eu poderia passar horas falando sobre isso, mas o segundo momento da aula já é um momento mais tranquilo, que já é o que a gente vai falar sobre os hormônios. Da aula de endócrino, esse primeiro momento aqui é a parte mais chata. E aí, depois do segundo momento que a gente vai falar dos hormônios, né, já fica mais tranquilo. É porque eu preciso falar isso daqui, porque vai que tu abre um livro e tu vai ler assim, o hormônio reprodutor, ele age por meio do mecanismo gênico. Aí tu vai dizer, o que diabo é isso? O hormônio da tireoide, ele age por meio do mecanismo de AMP cíclico, tá? Então, tu precisa, pelo menos, saber, né, como isso acontece, tá? Então, dica, professora. Foquem pelas diferenças. Eu estou tentando entender aqui. Eu estou tentando entender, tá tentando né? entender? Aprender, né? Professora, Sim. eu estou pensando aqui, por isso que fazer um tratamento de hormônio é muito difícil, é muito complexo, é muito delicado, né? É isso mesmo. E é muito perigoso. Sim, isso é perigosíssimo. Você tem que saber, você tem que ir no profissional adequado, você tem que tomar a dosagem adequada, porque senão isso aqui gera umas, por exemplo, tu vê os efeitos colaterais, um problema de tireoide, um exemplo, hipertireoidismo. O hormônio está sendo produzido em grande quantidade. Ou seja, a pessoa fica toda desregulada, a pessoa começa a perder peso, a pessoa perde apetite, a pessoa desregula sono, desregula atividade neurológica, a pessoa fica estressada, a pessoa fica cansada, tá? Então, acaba por isso que a gente consegue começar a ver que os hormônios, eles são bem críticos, né? É um sistema que trabalha à distância, movimenta outros órgãos, né? E qualquer problema de desregulagem neles, né? Leva a um problema sistêmico. É super sério, distúrbios endócrinos, né? Eu tive que fazer um tratamento com hormônios. E comecei a tomar, tudo bem. Não era nem tomar, era passar na pele. Um dia de um lado, um dia do outro. Eu fiz esterectomia total. Então, eu tinha que fazer reposição hormonal. Professora, um dia, não muito tempo fazendo esse tratamento, eu fui pegar alguma coisa no chão, né? E eu estava sem sutiã e eu senti uma dor no meu seio. Nunca tinha sentido isso, coisa estranha, né? E eu me lembrei do hormônio, né? Porque se tu lê a bula do hormônio, tu não toma. Tu não usa, professora. Sim. É uma bula que te assusta. Mas, como eu disse que eu tinha que tomar, tinha que usar, eu usei. Isso foi a última vez que eu usei na minha vida. E assim, até hoje, professora, eu nunca tive outro desconforto, entendeu? Eu tenho vivido sem esses hormônios, né? Mas, assim, eu não me arriscaria mais a tomá-lo, de jeito nenhum, professora. Porque a bula é muito sobre câncer. Câncer de mama, câncer não sei o quê, câncer não sei o quê. Isso. Então, a gente fica muito assustada. Por isso que eu estou dizendo que esse sistema hormonal é muito complexo e muito delicado e muito importante, né? Porque são coisas que acontecem no nosso organismo que a gente não percebe de hipótese alguma, né? Sente sintomas, às vezes, mas não percebe. Se tu vê tu já teve curiosidade de olhar, por exemplo, um remédio que a maioria das mulheres tomam, né? Ou para evitar a gravidez indesejada, ou para controlar problemas hormonais. Por exemplo, anticoncepcional. Se você ler a bula do anticoncepcional, ninguém tomaria anticoncepcional. Fala de câncer, fala de trombose, fala que tu pode ter parada cardiorrespiratória, e aí é o que tu tá dizendo, né? Os tratamentos hormonais, eles são caros, eles têm muitos efeitos colaterais, né? Eles vão servir para uma coisa e vão gerar outros, né? Então, a gente tem que pensar bem. O tratamento de crescimento também, um hormônio que a gente vai falar aqui, é super sofrido, né? E aí, às vezes, por esses efeitos colaterais dessas reposições hormonais, tem gente que opta por nem fazer ou nem pode fazer, tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, o exemplo da minha mãe, que ela, quando entrou na menopausa, ela não pôde fazer a reposição hormonal. Por quê? Porque ela já tem muito problema de varize. Ou seja, ela já tem os vasos dela obliterados. Se ela fizesse essa reposição, correria o risco dela ter uma trombose, dela ter problema na circulação. E aí o médico disse que ela não tinha indicação de fazer, tá? Então, é muito interessante a gente saber sobre isso. Na verdade, esse primeiro momento da aula de vocês é um momento mais difícil, um momento mais chato. E aí, no segundo, a gente já vai falar sobre os hormônios. Aí vocês vão saber quais são os nomes dos hormônios e para que serve, tá bom? É bem interessante. O momento é mais bonito, né, professora?
Segundo Hã? momento é mais bonito. É mais bonito, segundo É mais momento. bonito, tá? O É, segundo professora, momento. mas E aí eu vou parar por aqui e dar os 10 minutinhos de intervalo para vocês. O segundo momento já é legal. A gente já vai falar sobre os hormônios em si, tá bom? Então, 10 minutinhos para vocês beberem água, ir no banheiro, e aí a gente volta, tá bom? Não fujam, por favor. Fiquem aí. Que eu tenho que dar um intervalo, o pessoal manda dar um intervalo direitinho, e eu sou Caxias, tá? Então, uns 10 minutinhos para vocês. Não fujam, volto já já.
Estão aí, vamos voltar. Cadê vocês? Estão aí? Escutei uma zoadinha, então ainda estão. Muito obrigada. Não fugiram. Deixa eu mudar aqui o slide, né? Como eu falei para vocês no primeiro momento da aula, né? No primeiro momento da aula, eu ia apresentar para vocês, né, como que acontecia, né, o processo de ação hormonal. E aí vocês já sabem, né, o que são os hormônios, vocês já sabem quem são as glândulas, né, responsáveis pelas secreções principais, né? E aí a gente vai continuar falando sobre isso para vocês. Só que agora, no segundo momento, a gente vai apresentar alguns hormônios, tá? Então, vou agora para nesse segundo momento, a gente vai falar sobre a hipófise. Ela é chamada também de glândula pituitária, né? É uma glândula pequena, é uma glândula que fica localizada na base do cérebro, lá no acidente anatômico, chamado de célula túrcica do osso esfenoide, né? Então, isso é a hipófise, tá? Localizada na base do cérebro, né? Chamada de glândula pituitária ou glândula pequena, localizada no acidente anatômico lá do esfenoide, chamado, né, de célula túrcica. E é ligado ao hipotálamo, né? Lembre que eu falei para vocês que o hipotálamo é o controle de bem-estar do corpo, de sensações, de informações, né? Então, isso é o hipotálamo, né? E aí, a hipófise, mesmo sendo uma glândula pequena, ela é dividida em duas partes. Ela é chamada de hipófise anterior, ou adenohipófise, e hipófise posterior, né? Ou neurohipófise, tá? E aí, é uma glândula responsável, né? Pelo controle de várias outras glândulas do nosso corpo. Ou seja, a hipófise, ela é responsável pela secreção dos hormônios para estimular a tireoide a liberar os seus hormônios, o T3, o T4, né? E aí é por isso, né, que a gente precisa entender que a hipófise ela é a glândula mãe, tá? Localizada lá na base do cérebro, e ela é responsável pela secreção dos hormônios de muitas outras glândulas. Um exemplo, né, a glândula tireoide. Né? E aqui fazendo uma ampliação para vocês, né, para vocês poderem ver, né, sistema nervoso, né? O encéfalo, tálamo, né? Aqui mostrando para vocês o hipotálamo, infundíbulo, né? E a hipófise ficaria bem aqui, ó. Em um maior aumento, a gente tem a região do hipotálamo, que se comunica com a hipófise por meio do infundíbulo, né? E aí a hipófise, ela tem dois lóbulos. Um lóbulo que a gente chama de anterior e um lóbulo que a gente chama de posterior. Então, a gente tem ainda a hipófise anterior e a hipófise, né, posterior. E aí, né, como eu falei para vocês, ela é uma glândula que ela se liga, né, ao hipotálamo, né? Então, a hipófise, ela muitas vezes ela serve como local, né, de armazenamento, né, de hormônios hipotalâmicos, né? Então, como é que a hipófise funciona? A hipófise, ela libera hormônios tanto inibidores quanto liberadores. Ou seja, se eu quero para a tireoide liberar os seus hormônios, ela vai secretar hormônio liberador. Se eu quero para ela parar de secretar, que você está secretando demais, a hipófise libera hormônio inibidor, tá? Então, ela consegue controlar as secreções das outras glândulas do nosso corpo por meio desses hormônios, ora inibidores, ora liberadores, tá? Falei para vocês que o hipotálamo, ele é o centro de coleta de informações do nosso corpo, é o centro de bem-estar do nosso corpo, é ele que transforma, né, as respostas do nosso corpo, como o nosso corpo vai responder, né, a tal estímulo externo. Tá? E quero falar para vocês também que são essas informações que o hipotálamo processa e manda para a hipófise que vão ser responsável pelo controle das secreções de outras glândulas do nosso corpo. Tá? Então, o hipotálamo, ele controla a resposta, como essa resposta vai ser, manda essa resposta para a hipófise, e a hipófise, que é a distância como glândula-mãe, controla por meio dos seus hormônios inibidores e liberadores a secreção dos hormônios de outras glândulas, tá? Então, a hipófise é conhecida como glândula-mãe, porque ela promove o controle, né, dos hormônios de outras glândulas do nosso corpo. Como é que ela controla isso? Por meio ou de hormônios liberadores ou por meio de hormônios inibidores. Então, como é que funciona, né?
O hormônio hipotalâmico, inibidor e liberador, vai para a hipófise, e é a hipófise que vai liberar e vai determinar se a tireoide vai produzir os seus hormônios ou se vai inibir a produção, se vai secretar ou se vai paralisar a secreção, tá bom? Então, o hipotálamo produz, vai para a hipófise secreta conforme a necessidade e vai controlar a secreção à distância, tá bom? Então, hipófise, eu vou botar aqui para vocês essa observação, hipófise é conhecida como glândula mãe. Vou botar aqui. Seria Professora, pode Oi. haver uma falha na hipótese? Na hipófise? Pode, algum acidente que pode atingir, um trauma, um acidente automobilístico, pode sim, ou até um processo de malformação, né? Pode sim. E aí essa pessoa vai ter o aparelho endócrino comprometido. E aí, provavelmente, ela vai ter que fazer reposição, né, desses hormônios liberadores e inibidores para poder funcionar, né? Pode sim, um acidente Professora, automobilístico. Oi, meu amor. a minha mãe tinha uma amiga que ela tinha um filhinho. E uma vez nós dois encontramos ela, se eu não me engano, no materno infantil. Ela disse que ela estava fazendo uma reposição hormonal no filho pequeno. Por quê? Assim era a explicação dela. Que o filho nasceu e o pênis dele, tudo bem, bebê, tudo bem. Mas ele começou a crescer e o pênis dele continuou de bebê. Né? Aquele pênis pequenininho. E Certo. o menino já estava com 4 anos e o pênis do menino bebezinho. E aquilo chamou muita atenção dela, muita preocupação, né? Pois ela foi procurar um médico e houve uma reposição hormonal e houve um desenvolvimento, né, do membro. E eu achei aquilo muito interessante, professora. É interessante por ela ser mãe se preocupar quando o filho ficasse homem, rapaz, né? E como houve uma ajuda àquele menino. E aí, que tipo de hormônio tu acha que foi? É responsável pelo amadurecimento das gônadas? Pois é, professora, eu estou lhe contando essa história para a senhora me dizer. Provavelmente são os hormônios masculinos. Sabe por quê? Porque mesmo quando criança, a gente utiliza esses hormônios, a gente tem esses hormônios, né? Tem a produção deles. É claro que o boom da produção, ou seja, a maior liberação deles, a maior produção, é na fase da puberdade. Mas os hormônios, eles não só servem para atividade sexual em si, eles levam o amadurecimento dos órgãos. Então, o que faz, por exemplo, leva ao crescimento peniano, está relacionado à testosterona, tá? Então, provavelmente foi ingestão de hormônios reprodutores que essa criança precisou tomar para desenvolver esses órgãos. Da mesma forma, a mulher, ela libera, né? Já leva a produção do desenvolvimento dos seios. É por isso que na adolescência, os seios eles já ficam mais desenvolvidos. Começa lá quando a meninazinha está ficando por volta de 8 anos, ela já tem os botões, mas o choque, né, de tamanho, de aumento, é durante a primeira menarca, né, que é o boom de liberação de hormônios. Então, que provavelmente o que ele deve ter consumido, feito tratamento, foi com hormônios reprodutores, Selma. E muito legal da mãe de se preocupar com isso, né, porque ele ia ser muito sofrido por causa disso, né. Tanto de cunho sexual, ele podia sofrer bullying, e também para a liberação dos hormônios, né? Ele não ia produzir os hormônios de forma adequadamente. Consequentemente, se o pênis não crescia, tinha limitação também na produção, no aumento dos testículos, dos canais, das glândulas, da próstata e por aí vai, né? Aí para vocês, a hipófise é conhecida como glândula mãe, pela controlação de outras glândulas. Ela libera os hormônios liberadores e inibidores, que vão determinar
Pronto, para vocês. Anotem aí para vocês lembrarem, né, sobre a hipófise. Vou ver aqui quem está entrando aqui para me citar. E aí, quais são os exemplos de hormônios da hipófise? Nós temos a prolactina, nós temos a corticotropina, nós temos o hormônio do crescimento, nós temos o ADH, o vasopressina, tá? E aí é claro que a gente não tem como falar de todos os hormônios de todas as glândulas. E aí eu selecionei alguns hormônios, né, para a gente falar. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o hormônio do crescimento, vou apresentar para vocês o ADH, que vocês já até conhecem, e vamos falar da prolactina e da ocitocina. Né? E aí, nas outras aulas, a gente vai falar sobre o hormônio de tireoide, sobre o hormônio das suprarrenais, sobre o hormônio diabetes, que pode estar gerando a diabetes, insulina, glucagon, né? Então, a gente selecionou alguns hormônios para que vocês possam conhecer, tá bom? E aí, quem são esses hormônios da glândula hipófise, né? Exemplo de hormônios da glândula hipófise, como eu falei para vocês. Está relacionado aos hormônios liberadores. Tireoide. Está relacionado com a corticotropina. O que é a corticotropina? É um hormônio responsável, é um hormônio liberador que vai atuar lá nas suprarrenais. Então, vai atuar na ação da aldosterona, na ação do cortisol, tá? A gente tem também relacionado ao hormônio do crescimento e a gonadotropina. Gonadotropina são os hormônios reprodutores, né? Das gônadas, crescimento das gônadas, tá? E aí também a gente tem um exemplo de hormônio inibidor, que é da hipófise, ele controla a inibição, né, da prolactina, tá? Então hoje a professora Alana vai apresentar para vocês hormônio do crescimento, vai apresentar ADH e vai apresentar para vocês prolactina, tá? A prolactina, como está relacionado, né, à produção do leite materno, né, lá pelas glândulas mamárias. O hormônio do crescimento leva ao crescimento de todas as células do nosso corpo, né? Tanto o tamanho da célula como o número de mitoses. E a vasopressina, ou ADH, ele tem ação lá no complexo renal, né? Para levar a absorção de água pelos túbulos distais e coletores, né? A água, aumentando a permeabilidade, aumentando o aproveitamento da água por esses tubos, tá bom? E aí, né? Como eu falei para você, a hipófise é dividida em duas bandinhas, anterior e posterior. E vale ressaltar para vocês, né, que os efeitos dos hormônios da hipófise anterior estão relacionados, né, a funções em glândulas-alvo. Ou seja, eles são secretados, caem no sangue e vão lá no órgão-alvo. Por exemplo, o hormônio da tireoide. O hormônio inibe da tireoide, né? Então, a hipófise relacionada à tireoide vai direto bater na tireoide. Relacionada à prolactina, vai lá direto nas glândulas mamárias. Então, os hormônios da hipófise anterior, eles têm ação em glândulas-alvo. A única exceção é o hormônio do crescimento, né? O hormônio do crescimento, ele não tem uma glândula-alvo. O hormônio do crescimento, ele promove o crescimento de todas as células do nosso corpo, tá bom? Então, como é que acontece? Eu não tenho, quando o hormônio do crescimento é liberado, eu não tenho ação apenas em um local. Por exemplo, o hormônio do crescimento, ele não vai chegar só na minha mão e promover o crescimento da minha mão, só no meu pé. Não. O hormônio do crescimento, ele é secretado pela hipófise, né? E ele vai atuar em todas as células do meu corpo. Para quê? Para promover o crescimento adequado, tá? É o único hormônio da hipófise anterior que tem ação de caráter geral, tá? Todos os outros hormônios da hipófise anterior, eles têm ação de caráter local, ou seja, em uma glândula-alvo, em uma glândula específica. Bom, vale o primeiro hormônio que a gente vai conversar, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, né, ele tem alguns sinônimos. Vocês podem ouvir falar como somatotrópico ou somatotropina, né? O hormônio do crescimento, ele, como eu falei para vocês, ele é um hormônio de ação geral. Ele atua em todas as células do meu corpo. E qual é a função do hormônio do crescimento? É promover tanto o aumento do tamanho da célula, quanto o aumento do número de mitoses. Ou seja, o hormônio do crescimento, ele faz com que a célula cresça de tamanho, gere uma hipertrofia,
e ele também aumenta o número de divisão celular. Todos esses dois fatores fazem com que o tecido cresça, tá? Um exemplo clássico, né, por exemplo, que acontece com o hormônio do crescimento, ele atua em 3 vertentes. O hormônio do crescimento, ele gera um aumento da síntese proteica. Como assim, professora? Ele faz com que eu tenha transcrição de RNA em novas proteínas, tá? Então, ele faz a primeira coisa, com que o núcleo leve à produção de novas proteínas. Além disso, ele faz com que os ribossomos, que são organelas que estão no citoplasma da minha célula, aumentem a produção de novas proteínas, tá? É por isso que quando vocês estão na academia, fazendo algum tipo de exercício, que querem ganhar massa muscular, massa magra, vocês suplementam com whey. O whey nada mais é do que proteína. E aí essa proteína ela vai ser utilizada para o crescimento muscular, tá? Então, a primeira área de atuação do hormônio do crescimento está na síntese proteica, tanto dentro do núcleo, promovendo, né, transcrição de RNA em novas proteínas, quanto aumentando os ribossomos também no citoplasma, as organelas, a produzir mais proteínas. Além disso, vale ressaltar para vocês que quando o hormônio do crescimento ele está sendo utilizado, ele gera uma poupação dessa proteína, ou seja, essa proteína ela fica lá para promover o crescimento, né, dos nossos órgãos. E aí, no lugar de utilizar proteína para poder quebrar, ele utiliza o quê? Ele utiliza a glicose como reserva energética. Então, proteína produzida, transcrição, aumenta a transcrição de RNA lá no núcleo, aumenta a síntese de proteínas, né, tanto no núcleo quanto nos ribossomos. E, além disso, gera uma poupação de proteínas, ou seja, diminui o catabolismo de proteínas. Uma outra coisa que esse hormônio do crescimento faz, ele utiliza, né, as gorduras para fins energéticos. Então, ele aproveita o tecido adiposo, ele desgasta o tecido adiposo e utiliza aquela gordura para fins energéticos. E aí, com isso, ele faz com que a glicose seja poupada. E a glicose, ela fica como reserva energética. É por isso que em fases de booms do crescimento, né, a pessoa estica tão rápido. Por quê? Porque ela tem um aumento da produção de proteína, um aumento de reserva dessa proteína. Ela pega a gordura e mobiliza como energia. E a glicose, ela faz o quê? Ela fica armazenada no corpo, tá bom? Como reserva energética. E é por isso que a gente tem aquela história, parece que a criança não cansa. Não cansa, porque a reserva energética dela é glicose, tá? É diferentemente se a reserva energética fosse gordura, que gera uma quebra que faz com que a pessoa canse, né, muito mais rápido. Uma outra coisa legal de falar para vocês sobre o hormônio do crescimento é que as crianças, quando elas estão com a secreção desse hormônio aumentado, elas vão relatar que elas estão sentindo dor. Então, a criança pode começar a dizer que ela está sentindo dor sem ter nada aparente, sem ter caído, sem você visualizar nada. Por quê? Esse aumento do hormônio do crescimento faz com que a criança tenha um boom de crescimento. Isso gera nos ossos longos, os ossos longos do nosso corpo, eles têm o que a gente chama de linha epifisária. É uma linha cartilaginosa que leva ao crescimento do osso em comprimento. E aí, quando esse hormônio está atuando, essa linha ela é assim, ela vai diminuindo de espessura e esse osso vai crescendo. Isso faz com que a criança tenha um boom de crescimento e gere uma dor que ela incomoda e você não vê nada aparente. E isso está relacionado a uma secreção aumentada de hormônio do crescimento, a um crescimento fisiológico dos ossos, das articulações, da cartilagem dessa criança. Então, dor de crescimento é uma dor normal, tá bom? Alguém quer perguntar? Eu vi que ligaram o microfone, pode perguntar. Não? Tá? Então, hormônio do crescimento, hormônio de caráter geral. Hormônio que atua em todas as células do nosso corpo. Como que ele atua? Hipertrofiando a célula, aumentando o tamanho da célula e também aumentando a divisão celular. Tanto o aumento da célula em tamanho quanto o aumento da divisão celular faz com que a gente tenha um crescimento, né, do nosso organismo.
atua em 3 vertentes. Atua no aumento da síntese de proteínas, atua aumentando a queima de gordura e guardando o açúcar, a glicose, como reserva energética. É claro que o nosso organismo ele pode ter problemas na secreção desse hormônio. E aí a gente pode ter o que a gente chama de nanismo, gigantismo ou acromegalia. O primeiro distúrbio do hormônio do crescimento é o nanismo. O nanismo, né, ele está relacionado à deficiência na secreção do hormônio, ou seja, durante a infância, que a criança precisaria de uma secreção aumentada do hormônio do crescimento, ela não tem essa secreção na quantidade adequada. E aí a criança cresce numa velocidade reduzida, ou seja, a criança tem 7 anos, mas o tamanho dela é o tamanho de uma criança de 4, de 5, não condiz com as outras crianças da idade dela. Vale ressaltar para vocês que a criança ela vai alterando, né? Como é que eu vou dizendo para vocês? As características corporais dela vai se desenvolvendo, mas a velocidade do desenvolvimento é reduzida. Ou seja, ela tem uma aparência, tem uma criança de 10, ela tem 10 anos fisiologicamente, mas a aparência dela é de 4. Por quê? Porque a secreção do hormônio ela foi de forma inadequada durante o boom do crescimento. Vale ressaltar para vocês que 2/3, né, das pessoas que têm nanismo, elas não secretam adequadamente os hormônios gonadotrópicos, ou seja, elas não secretam adequadamente os hormônios reprodutores, que levam ao crescimento adequado, né, das mamas, à reprodução, à liberação dos hormônios reprodutores. E com isso, pode ser que elas não consigam se reproduzir. Mas existe um terço que é capaz de se reproduzir, tá? Então, o nanismo, ele está relacionado, né, à baixa da secreção desse hormônio durante a infância. E aí a pessoa não cresce de forma adequada. São os anões, né, popularmente falando. Vale ressaltar para vocês, gente, que os anões, eles conseguem viver, né, adequadamente, né? Ou seja, conseguem ter uma qualidade de vida, viver por 50, 60 anos e por aí vai. Diferentemente do gigantismo. A pessoa com gigantismo, ela morre muito rápido. Então, você consegue ver um anão mais velho, mas você não vê uma pessoa que tem gigantismo viver por um longo período, porque o gigantismo ele já leva à formação de tumores nas glândulas do nosso corpo, em outras glândulas, na tireoide, na suprarrenal, e isso faz com que a pessoa, né, não tenha uma qualidade de vida, uma sobrevida adequada, e morra, né, muito antes de chegar à fase adulta, tá? Então, o nanismo, baixa de secreção do hormônio do crescimento durante a infância. Isso gera um desenvolvimento inadequado. A criança não vai ter um crescimento de acordo com a sua idade. Ela pode se reproduzir? Pode. Depende, né, se ela conseguiu desenvolver as habilidades dos hormônios reprodutores ou não. Apenas 1/3 dos anões conseguem, né, se desenvolver e perpetuar a sua espécie. Vivem, chegam à fase adulta tranquilamente, tá bom? Diferentemente do outro caso. O gigantismo é o contrário. Já é um excesso na secreção de hormônio, né? Tanto durante a infância, né? E continua secretando mesmo após a adolescência e a vida adulta. E essa secreção de hormônios excessivos, gente, faz com que a pessoa cresça muito. E gera, como eu falei para vocês, tumores em outros órgãos. E esses tumores acabam também dando um up e levando a secreção ainda aumentada do hormônio do crescimento. O que esse hormônio do crescimento em excesso gera? Todos os tecidos do nosso corpo crescem rapidamente, né? E isso está associado, né, a um distúrbio na glândula tireoide. Gera o hipopituitarismo, ou seja, um problema de diminuição na secreção do hormônio. Por quê? Porque a tireoide é a primeira glândula que fica cheia de tumores. E esses tumores fazem com que a tireoide não consiga secretar os seus hormônios adequadamente. Isso leva à morte de forma muito rápida. Ninguém sobrevive sem as secreções das glândulas tireoide, tá bom? E aí esses tumores, eles vão crescendo e vão destruindo a glândula. Então, como eu falei para vocês, o prognóstico de uma pessoa com gigantismo é muito menor quando comparado a uma pessoa com nanismo. Então, com nanismo, ele chega à vida adulta.
o gigantismo, ele não chega. Por quê? Porque esse hormônio ele acaba gerando tumores nas outras glândulas ideais para o nosso corpo. Um exemplo, no hormônio na glândula da tireoide. O tumor toma de conta e a pessoa não tem como mais sobreviver. Então, nanismo, baixa de secreção, gigantismo, aumento da secreção. E aí, o último caso que a gente tem relacionado ao hormônio é a acromegalia. A acromegalia, né, é um tumor e ele é causado, né, nas células, causada por uma secreção do hormônio do crescimento após a adolescência. Ou seja, a gente vai ter uma secreção aumentada do hormônio do crescimento num período em que era para ele estar com uma redução na sua secreção. Após a adolescência, né, a gente vai ter uma baixa no crescimento, né, da pessoa. E aí, como ele é secretado, né, aumentadamente após a adolescência, uma secreção grande, o que é que vai acontecer? Apenas os tecidos moles vão crescer, porque os outros partes do nosso corpo, eles não têm mais capacidade de crescer, tá? Eles chegaram no limite. Então, quem vai crescer, professora? Vai crescer a língua, vai crescer a orelha, vai crescer o nariz, vai crescer os rins, o fígado, tá? Então, essas são características clínicas de pacientes que tiveram uma secreção de hormônio do crescimento após a adolescência aumentada e continuam na vida adulta, tá? Então, como existem outros órgãos que não conseguem mais crescer, só consegue crescer um grupo restrito, que são rins, fígado, língua, orelha e nariz. Então, são o tamanho, vocês estão vendo aí pela figura, desproporcional, né? E aí as mãos e os pés também crescem muito. Por quê? Porque nas mãos e nos pés a gente tem a presença de ossos membranosos. E aí esses ossos membranosos, né, vão fazer com que o pé e a mão cresçam muito, tá? Então, tecidos moles crescem e esses ossos da mão e do pé crescem. Mas eles não crescem, gente, em tamanho, eles crescem em espessura, em largura. Então, são aqueles pés e aquelas mãos que são bem gordos, tá? Vocês vão ver no próximo slide, né, o personagem clássico, né, da ficção que tem a acromegalia, né? Olha um exemplo clássico de acromegalia, o Shrek. O Shrek tem o nariz aumentado, tem a orelha aumentada, as mãos e os pés largos. E aqui mostrando para vocês casos de pacientes que são casos figuras da internet, né, de acromegalia. Olha como a mão fica gordinha, olha o pé, tá? E a gente tem essa face alongada, né, e alargada de um paciente que tem acromegalia. O tamanho da orelha e do nariz, né, não condizem com o tamanho da face. E se a gente pedisse para esse paciente colocar a língua para fora, a gente ia perceber que ele tem uma macroglossia, um aumento do tamanho da língua, tá? Tudo bem, gente, nos distúrbios, alguma pergunta? Certo? Sim. E aí, o hormônio do crescimento, ele é secretado, né, pela hipófise anterior. E aí, agora eu vou dar para vocês 2 exemplos de hormônios secretados pela hipófise posterior. Uma característica que eu quero chamar a atenção de vocês em relação à hipófise posterior é que ela tem na sua constituição algumas células parecidas com os neurônios, ou seja, com as células nervosas. Então, elas são chamadas de pituístos, tá? Os pituístos são células semelhantes às células neurais, aos neurônios, né? E elas não têm função de secretar hormônios. Elas têm função de servir de base para essas fibras nervosas, para esses neurônios, tá? Então, talvez, por isso, elas tenham uma forma semelhante às células nervosas, aos neurônios. Então, os pituístos são células localizadas na hipófise posterior que não têm função de secretar hormônios. Elas têm função de servir de sustentação para as fibras nervosas, tá? Então, são as únicas células na hipófise posterior que não secretam hormônios. E aqui está mostrando para vocês, ó, a forma, né, desses pituístos, tá? Parece mesmo, né, que a gente está vendo o neurônio, né, com um corpo no axônio, tá? Então, os pituístos são células localizadas na hipófise posterior que não tem função de secretar hormônio, tem função de servir de base para as fibras nervosas, para os neurônios, tá bom? E aí, os 3 hormônios que a gente vai estar falando da hipófise posterior. Primeiro, é o hormônio antidiurético, o vasopressina ou ADH, né?
A gente falou desse hormônio para vocês lá quando a gente falou de aparelho renal, né? A vasopressina, o ADH, ela está relacionada, né, a uma função nos rins. Então, é produzida pela hipófise posterior, cai na corrente sanguínea e chega lá no rim. Por meio de mecanismo chave-fechadura, reconhece e aí vai desempenhar a sua função. Qual é a função da vasopressina ou do ADH? Aumentar a permeabilidade dos tubos e ductos coletores distais da água, né? Como assim, professora? Quando eu não tenho a presença do ADH lá nos tubos distais e nos ductos coletores, eu não tenho reabsorção de água nesses locais. E aí, consequentemente, eu vou ter um baixo aproveitamento da água e a minha urina vai ser o quê? Diluída. Já quando eu tenho presença do ADH nos tubos distais e nos ductos coletores da água, o que a gente vai acontecer? A gente vai aumentar a permeabilidade, mais água vai ser reabsorvida, mais água vai ser aproveitada e eu vou ter uma urina o quê? Concentrada, tá bom? Então, a função desse ADH, ele é produzido na hipófise, mas a função dele é no rim. Aumentar a permeabilidade dos tubos e dos ductos à água. Então, isso aqui, esse hormônio, a gente já falou muito quando a gente falou de função renal. Tá? O outro hormônio da hipófise posterior é a ocitocina. A ocitocina, ela tem função no aparelho reprodutor. Né? O hormônio ocitótico, ele tem função de causar contrações sobre o útero gravídico, o que faz, né, a mulher causar as contrações que induzem ela a saber que ela está próxima de ter o bebê, de parir, é a presença da ocitocina aumentada. Então, ele gera contrações sobre o útero gravídico, tá? A ocitocina. Mas a ocitocina também está relacionado à contração, à ejeção do leite lá nos alvéolos das glândulas mamárias. Enquanto a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite, a ocitocina é o hormônio responsável pela liberação do leite materno. Tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar daquele Citotec, que ele é utilizado, ele é um remédio que foi criado para simulação da ocitocina. E ele é utilizado quando a mulher vai ter parto normal, para quê? Para aumentar a contração desse útero e fazer com que aquela criança seja liberada. Entretanto, o Citotec, quando ele é utilizado nos primeiros meses da gestação, ele pode induzir a um aborto, tá? Porque a mulher toma esse remédio, ou injeta, ou coloca no local, para induzir a contração. E aí vai expulsar a criança, gerando um aborto, tá? Então, a gente tem o Citotec, um exemplo de hormônio da ocitocina. É um hormônio, né, que tem a função de aumentar a contração do útero gravídico, quando a gente quer estimular, aumentar o trabalho de parto. E quando ele é tomado em períodos anteriores na gravidez, ele pode induzir a um aborto, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente toma quando está gestante, tá? E a prolactina, deixa eu botar aqui um slide da prolactina, ele está relacionado, né, à formação do leite. Prolactina. Enquanto um está relacionado à produção, o outro está relacionado, né, à liberação do leite, tá? Ou seja, leva a contração dos alvéolos mamários para poder que o leite seja secretado, tá bom? Então, isso daqui são outros dois hormônios, né, que têm função, estão relacionados, né, com a hipófise posterior, tá bom? E aí, aqui mostrando para vocês, né, um resumo da hipófise anterior, hipófise posterior, tem ação nos rins, ADH, tem ação
na glândula mamária por meio da ocitocina e da prolactina. Tem a ação dos hormônios gonadotrópicos, hormônios reprodutores, né? Estrogênio, progesterona, né? Já a hipófise anterior, a ação dela é lá na suprarrenal, tá? Hormônio da aldosterona, do cortisol, está relacionado aos hormônios do crescimento, ó, do osso, do músculo, né? Está relacionado também ao crescimento muscular e está relacionado, né, à liberação e inibição dos hormônios da tireoide, tá bom? Então, isso aqui a gente escolheu um resumo dos hormônios da hipófise. E de acordo com sua posição, se posterior ou anterior, vai secretar um tipo, né, específico, tá bom? E aí o slide que vocês mais amam, né? Apresentei para vocês o sistema endócrino, que é um conjunto de glândulas, de órgãos que trabalham para secretar os hormônios, que podem ter ação Professora, local, não está aparecendo no slide. não, que não tem, que tem ação falei para vocês do sistema endócrino, conjunto de glândulas, de órgãos que tem a função de produzir os hormônios, né? Os hormônios, eles podem ser de característica local, ou eles podem ser de característica sistêmica. Exemplos de órgãos do sistema endócrino: tireoide, hipófise, hipotálamo, suprarrenal, pâncreas, ovário, testículo, né? Timo, e por aí vai, tá? Exemplo de hormônios locais: gastrina. Exemplo de hormônios locais: prolactina. Exemplo de hormônios gerais: hormônio do crescimento, hormônios da tireoide, né? E aí a gente falou para vocês que a gente começou abordando da hipófise. Hipófise é dividida em duas lóbulos: o lóbulo anterior e o lóbulo posterior. Exemplo de hormônios da hipófise anterior: hormônio do crescimento, hormônios da tireoide. Exemplo de hormônios da hipófise posterior: prolactina, ocitocina, hormônios reprodutores, tá? E aí a gente viu que também esses hormônios, eles podem ter problemas nas secreções que vão dificultar, né, que vão inibir as características do indivíduo. Nanismo, quando é baixa secreção durante a infância do hormônio do crescimento. Gigantismo, quando eu vou ter uma secreção aumentada durante a infância. E acromegalia, quando esse hormônio ele é secretado, né, depois do período de crescimento, tá? E aí depois a gente vai estar falando, por exemplo, a mulher não consegue produzir leite adequadamente. Prolactina. Ela não teve produção de prolactina adequadamente, que levou à formação do leite materno. A mulher não está conseguindo amamentar. Ela pode estar com problema na ocitocina, ou seja, na liberação. Ela pode até produzir leite, mas não consegue ter ali a contração dos alvéolos mamários e aí não consegue liberar esse leite. Eu esqueci de dizer para vocês um mito muito grande que a gente acha, é que o hormônio do crescimento, ele só é liberado durante a infância e a adolescência. Não. O hormônio do crescimento, ele costuma ser produzido durante toda a nossa vida e ele é liberado em condições específicas depois que a gente é adulto. Por exemplo, ele é liberado em momentos de grande estresse. Quando a gente está tendo um estresse elevado, o que manifesta, né, muitos dos nossos sintomas está relacionado à liberação do hormônio do crescimento. E outro momento da nossa vida adulta que também o hormônio do crescimento ele é liberado são em casos de hipoglicemia, ou seja, eu tive uma baixa, né, na quantidade de nutrientes no meu corpo, eu tenho um boom de hormônio do crescimento. Então, é claro que ele diminui a sua produção, mas ele continua a ser produzido e ser liberado durante toda a vida, principalmente nesses casos de estresse elevado e nos casos de hipoglicemia, tá? Essas são as nossas referências das nossas aulas, referências de sempre, livro de anatomia, livro de fisiologia, sempre os livros que eu uso mesmo para vocês, tá bom? E agradecer para vocês estarem aqui, né? Eu sei que não foi fácil, tá? Não tem nem metade da turma aqui hoje, né? Eu esperava isso depois no feriado, né? E aí eu fiz uma aula curta, tá? Uma aula com bastante informações, mas uma aula com coisas que vocês precisam saber que vai servir para a vida de vocês, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre os hormônios da tireoide. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem? Tudo certo? Professora, a senhora falou sobre a dor de crescimento. A senhora falou também que a gente ainda tem esse hormônio com o tempo.
Mas só que essa dor não deveria ser depois, assim, a gente não deveria sentir mais, Como porque assim? Não geral, entendi, eu não entendi. Diz de novo. vou ajeitar aqui, peraí. Assim, a dor de crescimento, né? Quando tá em desenvolvimento, lá tudo bonitinho, tem um espaço ainda, né, de crescimento, a gente vai crescendo, a gente sente a dor, né? Aí depois que aquele espaço ali fecha, né? Foi encerrado. Aí o certo não deveria não sentir mais essa dor de crescimento, porque você falou também que a gente ainda produz esse hormônio, mas só que em pequenas quantidades. Entendeu agora? Entendi. Tu quer saber se tu vai continuar sentindo a dor? Não. Isso. Porque a dor, ela está caracterizada por uma expansão rápida dos teus ossos, das tuas articulações, do teu músculo, não vai mais sentir. Essa dor, ela é comum na faixa etária de 7, 8, 10 anos de idade, que a criança está tendo que ela se estica, aquele boom rápido, é nessa fase que se sente. Depois, tu vai continuar produzindo hormônio, mas não tem mais para onde tu te esticar. Entendeu? Então, tu não vai ter mais dor do crescimento. As dores que tu vai sentir depois, na vida adulta, é dor de má postura, é dor de exercício mal feito, é dor de fazer o que não deve, tá? Então, não tem nada mais a ver com dor de crescimento, tá bom? O que tu pode ainda levar a um desenvolvimento na vida adulta é a hipertrofia das tuas células. Tu não vai aumentar o número de mitoses da célula, que vai fazer a célula crescer, mas tu vai aumentar a hipertrofia. É por isso que quando você vai para academia, você ainda consegue crescer o músculo, tá? Por quê? Porque uma célula muscular, ela tem grande capacidade de hipertrofiar, ou seja, a célula é assim, e aí à medida que tu faz o esforço repetitivo, que tu te alimenta bem, ingere bastante proteína, a célula fica assim, tá? Então é por isso que na vida adulta também tu ainda secreta hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele gera não mais uma quantidade de mitoses, mas ele gera hipertrofia celular. Entendido? Entendi. Sim. Mais alguma pergunta, meus amores? Tudo bem? Estão vivos? Obrigada por terem ficado aqui, tá bom? A aula vai estar gravada, disponível para vocês. Né? Próxima semana não é aula teórica, próxima semana é confecção da nossa maquete. Se dividam em grupos. O grupo da maquete, de novo, deixando mais uma vez claro, não é o grupo de 30 que vocês foram para o laboratório. No caso, se vocês são 30, vocês vão fazer 3 grupos de 10, de 8 a 10 pessoas. Quanto menos pessoas tiver no grupo, melhor, porque aí vocês conseguem produzir adequadamente. Professor, o que eu preciso levar para a maquete? Materiais recicláveis, garrafa PET, lata de leite, sacola plástica, tubos, canudos, podem estar usando para fazer. Tem gente que leva esponja, bombril, o que vocês quiserem levar. Mas se vocês quiserem comprar coisas que podem melhorar a maquete de vocês podem comprar isopor, é legal, massinha de modelar, cartolinas coloridas, tintas, é legal, tá? Às vezes os alunos, eles podem, quem pode comprar, cada um leva uma coisinha, e aí não fica caro para ninguém. Levem tesoura, levem papel, levem cola, essas coisas vocês vão precisar para construir a maquete de vocês. E aí estudem, porque ou vai ser sistema urinário ou sistema digestório. Eu vou fazer o sorteio lá na hora, tá bom? Na verdade, pode até ser sistema endócrino, né? A gente pode sortear lá para vocês fazerem as glândulazinhas, tá? Mas aí a gente vai fazer o sorteio na hora, vocês vão construir na hora, e aí vocês vão fazer no final uma apresentação do que vocês usaram na maquete, que tipo de material vocês utilizaram, e fazer um resumo da função daquele sistema. Combinado? Então, até a próxima semana, a gente se vê na faculdade, tá? Beijinhos, bom dia para vocês, até a próxima semana. Tchau. Tchau.